Eu sempre quis ter o que eu tenho hoje. E naquele momento, eu praticamente estava no momento de perder a minha casa, perder minha esposa. A quem eu sempre digo, eu me casei contigo no dia em que eu te conheci. Eu não conseguia dizer a ela, volta para mim. Mas estar aqui e aprender tudo que nós aprendemos aqui foi algo que resetou a nossa vida, foi algo que fez com que nós olhássemos para trás e disséssemos, a partir de hoje a nossa história tem um novo significado. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. E hoje o nosso podcast está muito interessante porque nós vamos ouvir um casal. Ele é advogado, ela é médica e tem uma história de superação, tem uma história de transformação e restauração muito interessante. Vale muito a pena você ficar conosco até o final. Já dá o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos podcasts. Por quê? Porque sempre a gente está trazendo uma palavra, um testemunho, um milagre que servem para edificar a sua vida e agrega muito valor ao seu coração. Então não perca por nada, fica conosco até o final. Vamos para o nosso podcast de hoje. Jairo, bem-vindo, viu? Obrigado, pastor. Obrigado por ter atendido nosso convite. Mariana, Deus abençoe. É mais fácil a gente chamar de Mari, então. Fique à vontade, pastor. Eu disse para ela que a minha mãe chama Marina e meu pai sempre a chamava de Mari também, porque fica mais fácil. É uma alegria tê-los conosco. O Jairo e a Mariana são casados há 19 anos. Ele é advogado e pastor, ela é médica e eles têm 2 filhos lindos. Eu os conheci, a Maria Eduarda e o Lucas. Vocês estão casados então há 19 anos. Como é que vocês se conheceram? Nossa, 19 anos de casados, mas nós nos conhecemos desde que eu tinha 11 anos de idade e você... Eu tinha 11 e você tinha 12. Pronto, tinha 11, eu tinha 12, e daí a gente conviveu a adolescência bastante, nos enamoramos na adolescência e já fomos decidir o casamento já lá por volta... 24 anos. E vocês moravam onde? Nós nos conhecemos no interior do estado do Pará, onde nossos pais trabalhavam. Depois nós fomos para a capital, para Belém, para estudar. E aí, eu passei um tempo fora estudando. Quando voltei, nós casamos. Passamos um tempo fora de Belém. Hoje nós voltamos a morar em Belém. Tá, e vocês me disseram que vocês passaram 9 anos sem filhos? Isso. E por que demorou um pouquinho vocês terem filhos? Bom, a minha esposa estava concluindo ainda a faculdade de medicina, mas já formada em psicologia. Ela é psicóloga também. E, embora não tenha um consultório de psicologia, ela pratica o ofício na medicina, né? Cuidando das crianças e na pediatria, que é a especialidade dela. Então, esse tempo após o casamento, nós esperamos porque ela ainda estava concluindo a faculdade. E dali em diante a gente passou também a estruturar a nossa vida financeira, né? Passamos a trabalhar para comprar uma casa, para ter um lugar onde morar e abrigar os nossos filhos. E aí vocês acharam melhor, então, esperar um pouco para ter filhos. Agora, o fato de os filhos chegarem um pouco depois trouxe algum tipo de crise quando eles chegaram? Sim. Trouxe, fala um pouquinho, pastor. Mari. Trouxe porque quando nós achávamos que seria o momento de ter filhos, nós encontramos a primeira barreira. Eu tive muita dificuldade para engravidar, engravidava, perdia, tive que fazer vários tratamentos, tive 2 abortos. E quando finalmente nós conseguimos engravidar, o filho chegou assim e tomou conta da nossa vida. A gente acabou esquecendo as outras missões, né? A missão de esposa, de profissional. Ali, naquele momento eu me tornei muito mãe, só mãe. E foi aí que o primeiro problema surgiu. O primeiro milagre aconteceu, né? De nós conseguirmos ter um filho. E o primeiro problema veio junto, foi de saber administrar uma vida de casal há 9 anos. Eu só cuidava dele, só cuidava de mim. De repente, essa prioridade foi perdida, né? Mas, ô Maria, você acha que você se tornou uma mãe
que quis ser mais mãe do que esposa, você acha? Sim, com Você certeza. acha também que ela Com certeza. passou a dedicar 100% para o filho e esquecer um pouquinho de você? Sim, eu senti bastante essa mudança de visão, né? Essa mudança de prioridade na nossa vida. E a gente passou a ter alguns problemas, conflitos, né? Porque ao criar os filhos a gente também tem aquela rede de apoio, como se diz, mas as pessoas apoiam muitas vezes interferindo, né? Uhum. E isso começou a trazer conflitos entre nós. Embora nós muitas vezes até nem disséssemos para as pessoas que eram motivo desses conflitos, mas a gente, tipo, pais, mães e tal, tios, e a gente internamente em casa a gente acabava discutindo, né? Por que seu pai fez isso? Por que sua mãe fez isso e tudo? E isso trouxe, sim, alguns conflitos depois da chegada dos nossos bebês. E tem uma coisa que é comum acontecer na maioria das casas, quando nasce o primeiro neto, isso aconteceu lá em casa, a expectativa da avó é tão grande que quase que elas querem levar o bebê para casa, né? É verdade. Verdade. Aconteceu lá também? Eu entendo que nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai, uma avó, um avô. E muitas vezes todos nós, por falta de experiência, não sabemos como lidar com aquela situação nova. E na época, o Jairo ainda era pastor de um templo grande, com quase 100 membros. Então, a gente tinha uma vida assim, o tempo era muito curto, tinha muitos afazeres e chegou um bebê que dependia totalmente da gente. Então, acredito que a falta de sabedoria em administrar tudo aquilo foi a causa principal. Cuidar da igreja é um fardo que traz para a gente também uma divisão de prioridades. E a gente encontrou também essa necessidade de lidar com o que priorizar, e a gente acabou priorizando muito o envolvimento com a igreja em detrimento do casamento. Inclusive, Jairo, você é pastor, né? Sim. E uma das perguntas que sempre chega para mim é exatamente essa. Como a gente conciliar, não é? Igreja, casamento, filhos, no seu caso ainda trabalho secular. Verdade. O fato de você não ter administrado bem, numa ordem correta de prioridades, o que afetou no seu casamento? Nós passamos a tratar o casamento como uma formalidade. A gente entendeu que os filhos precisavam de cuidado, a gente entendeu que a casa precisava de manutenção, de provisão, e essas nossas missões a gente continuou realizando. Eu continuei trabalhando, continuei cuidando da nossa casa sob o ponto de vista material, nada faltando, porém a gente percebeu que o nosso relacionamento conjugal, íntimo, começou a se distanciar, começou a não existir, nós passamos a ter pouco contato sexual, pouca intimidade, e isso tudo trouxe com certeza a crise que foi se aflorando a partir de todos esses detalhes. E você, como é que você via tudo isso? Então, pastor, na época, né, como eu já falei há pouco, o Jairo continuava sendo advogado, eu continuava sendo médica, eu era militar, ele continuava sendo pastor de igreja, e os filhos começaram a chegar e nós tentamos manter a mesma rotina. Mas isso é totalmente impossível. Quando chega um filho, você tem que se reorganizar. E uma coisa que o senhor fala muito, né? Tem que priorizar na ordem certa. Se você inverte as ordens, dá ruim, não dá certo. E foi isso que a gente não conseguiu fazer. Mas naquele momento eu estava tão envolvida com a maternidade, que era o maior sonho da minha vida, eu não estava conseguindo enxergar que eu estava deixando as minhas outras missões de lado. Eu só queria ser mãe, prover a minha primeira filha, né, nosso primeiro filho, e eu não estava enxergando que eu estava deixando o meu primeiro filho de lado, porque eu sempre falo que o esposo é o primeiro filho, né? E é o filho que vai ficar para sempre, que não vai sair de casa, que a gente precisa cuidar, porque é ele que vai ficar com a gente até o final. Eu não estava enxergando isso. Foi quando a crise começou e abriu nossos olhos, né? Calma, vocês têm que reestruturar. Qual é a prioridade, né? O casamento de vocês vem antes dos filhos. A casa vem antes da igreja. E a gente achava que era Deus, família, ou Deus, igreja e família. É o inverso, né? Deus, família e depois a igreja. Então, essa inversão de papéis também fez a gente prejudicar Quando foi um pouquinho, que caiu a ficha, Jairo? Você falou, peraí, a igreja é importante, mas a igreja não existe para ser problema para a minha família, né? Sim. A igreja sempre esteve presente na minha vida. Eu sou nascido em lar evangélico, meus pais são pastores, eu trabalho também no Ministério Musical e a gente sempre teve ocupações diversas na igreja. Então a gente viveu a igreja como sinônimo de estar em casa.
Porém, quando a gente teve essa crise e a gente chegou praticamente no momento de se separar, né, houve um episódio de infidelidade na minha vida e isso fez com que eu pensasse melhor no que eu estava vivendo. Você acha que esse episódio que houve de infidelidade, até você compartilhou comigo que não houve nenhuma consumação, Sim. mas foi uma atitude de infidelidade, como você colocou, certo? Você acha que essa vulnerabilidade, esse enfraquecimento do casamento, da sua espiritualidade, foi em função desse distanciamento da esposa, da família e o envolvimento exagerado na igreja? Sim, é exatamente essa a equação que não fechava. A gente achava que por cuidar da igreja, Deus estaria cuidando da nossa casa. Então, Deus não vai descer do céu e ninar nossos filhos, não vai balançar o berço, não vai dar de mamar, não vai ensiná-los as primeiras letras, os primeiros passos. Isso, o papel é do pai, o papel é da mãe e isso a gente não conseguia enxergar. Nós achávamos que por ir à igreja, orar, cantar, pregar, até ajudar outros casais, nós estávamos fazendo algo que nós iríamos colher dentro da nossa casa. E então nós estávamos plantando com uma ideia certa, mas de repente no lugar errado, porque servir outras pessoas na igreja naquele momento não estava trazendo para a gente o benefício que a nossa família, na verdade, necessitava, que era a nossa presença em casa, a nossa presença com os nossos filhos. Eles estavam crescendo, começando a falar e nós precisávamos cuidar do desenvolvimento deles, que também estava sendo negligenciado, estava sendo prejudicado. Agora você compartilhou com a gente que quando houve essa atitude de infidelidade da sua parte, você entrou em crise, né? Sim. E aí você viveu aquela crise que a maioria dos pastores e dos maridos vivem. Eu conto, eu não conto, e você perdeu completamente a paz, isso é uma evidência de arrependimento. E aí, como é que você resolveu isso? Pastor, então foi o momento em que eu recorri ao SOS Casamentos. Uhum. Eu já conhecia o seu trabalho, já conhecia o seu ministério, das outras ministrações. Nós temos ainda em nossa casa muito dos DVDs, 7 verdades sobre o casamento, 7 verdades sobre os negócios, e a gente sempre acompanhou o seu trabalho nesse sentido. E eu já lhe acompanhava pelas redes sociais, e naquele momento o SOS Casamento chegou para mim como uma ferramenta onde eu poderia buscar novamente o meu encontro com Deus, renovar o conhecimento da palavra. Agora, você contou para ela aqui ou lá já na sua casa? Eu contei lá. E quando você contou para ela, e aí? Qual foi a sua atitude quando ele contou para você? Pastor, quando eu ouvi, ao mesmo tempo eu tive a impressão que o amor tinha saído completamente. Uhum. Num primeiro momento senti muita raiva, e me perguntava por quê, não estava entendendo que eu também tinha sido, responsável. Mas depois eu passei a não sentir nada, nem raiva, nem amor, eu simplesmente não queria estar próximo. Pedi para que ele saísse de casa, ele não saiu, ficou lá. E a pedido do meu pai falou, perdoa, deixa teu marido voltar, porque ele é precioso, ele é um bom homem. E por obediência ao meu pai, eu aceitei o conselho. E ele ficou lá em casa, mas assim, a gente se falava, mas falava o necessário. Foi quando veio o convite para vir para o SOS Casamento Curado. E quem foi que tomou a iniciativa? Foi você? Foi ele. E eu não queria vir, porque eu não queria reconciliação. Ele falou, estou pedindo para você, vamos. Aí eu falei, tá bom, vou fazer uma tentativa. Uhum. Que bom que eu fiz essa tentativa. E aí você falou, graças a Deus, já era. Então a gente, como mora lá no Pará, né, longe daqui, mas a gente começou as tratativas, né, para vir para cá, comprar passagem e tudo mais, e fazer as inscrições, e precisava fazer o afastamento do trabalho e tudo, e chegamos até aqui, e foi transformador porque aqui a gente pôde se derramar na presença de Deus, a gente pôde contar traumas até da nossa infância, que aqui nós entendemos que muito do nosso comportamento no casamento também, e algumas dessas crises se deu exatamente por traumas da nossa infância, situações que aconteceram conosco e que também não foram bem resolvidas, mas que aqui, por toda usar o termo que foi falado, a estrutura, a ferramentalidade que o SOS
Nós podemos aqui ter o acompanhamento de vários pastores, conversaram conosco, Profissionais. trouxeram... foi assim, é algo que... Chegar aqui, pastor, entrar aqui nas dependências é transformador. Todas as vezes que eu chegava aqui onde fica o campo, e olhava para ali, para aquela montanha, eu sentia a paz, eu sentia como se Deus estivesse olhando para mim e dizendo assim, olha, eu te trouxe aqui porque eu queria conversar contigo. E hoje, nós viemos participar do Celebrando, quando nós entramos aqui também, a emoção foi assim grande. Porque há 7 anos, quase mais de 7 anos até, quando nós viemos aqui, nós chegamos até aqui quebrados. Nós chegamos até aqui destruídos. Nós chegamos aqui com o nosso casamento praticamente desfeito. E eu lembrava muito dos nossos filhos, porque eu sempre quis ter uma família. Eu sempre quis ter o que eu tenho hoje. E naquele momento, eu praticamente estava no momento de perder a minha casa, perder minha esposa. A quem eu sempre digo, eu me casei contigo no dia em que eu te conheci. Eu não conseguia dizer a ela, volta para mim. Mas estar aqui e aprender tudo que nós aprendemos aqui foi algo que resetou a nossa vida, foi algo que fez com que nós olhássemos para trás e disséssemos, a partir de hoje a nossa história tem um novo significado. Amém. A partir de hoje nós vamos viver de forma diferente. Amém. Não por causa de uma sigla chamada SOS Casamento, mas porque Deus está nos curando. Deus está nos transformando. Nós acreditamos nesse Deus que nos uniu. Nós acreditamos que Deus nos trouxe a esse lugar porque nós queríamos nos transformar. Amém. Nós queríamos nos reconciliar. E quando nós chegamos aqui para o Celebrando, eu peguei na mão dela e nós só conseguíamos nos abraçar e chorar. Porque eu tinha muita vontade de voltar aqui, mas eu não sabia como voltar. Porque o que aconteceu comigo, eu não desejo para ninguém. É um sofrimento terrível. Passar por algo e ver que a sua família está prestes a ser destruída. E encontrar pessoas que nos ajudaram a passar por isso. Encontrar no Senhor, pastor, uma figura que serve para mim como paradigma. Amém. Me permita lhe elogiar na presença de tantas pessoas. E dizer para o Senhor que antes de hoje eu nunca tinha falado nesse assunto, porque para mim é um assunto reservado. Mas eu e minha esposa, Deus falou conosco, se nós passamos por isso, nós precisamos dar esse testemunho e dizer que, assim como aquela música que diz, quem te mandou largar a rede, quem mandou você parar no lugar da tua vergonha, eu também posso honrar você, eu também posso dizer a você, eu permiti, ou você deu lugar, mas eu estou aqui para dizer que eu tenho controle sobre todas as coisas e a história de vocês tem um significado importante para mim e também vai servir para outras pessoas. Agora, Mari, quando você veio no SOS, qual foi o momento aqui que você falou, poxa, realmente Deus quer nos restaurar? Então, pastor, nós nos conhecemos há muito tempo e eu sei que o Jairo é um homem que tem um caráter reto. E eu sabia que aquela atitude não era dele. Que nós dois tínhamos dado lugar, né, para aquela situação acontecer. E aí eu comecei a lembrar de quem ele era, de toda a convivência que a gente teve. E eu comecei a entender que ele foi mais uma vítima, assim como eu, né? E eu estava com muita dificuldade de perdoá-lo. Foi quando eu pedi, no final de uma pregação, eu falei, pastor, me ajude, porque eu não consigo perdoar meu esposo. E ele orou por mim. E nessa hora, assim, meu coração se abriu. Eu comecei a olhar para o Jairo de uma forma diferente, não com indiferença, nem com raiva, mas com compaixão. Que eu precisava ajudá-lo, ele estava precisando de mim, ele estava em depressão nessa época. Quando nós viemos para cá, ele entrou em depressão, começou a tomar remédio controlado. E eu comecei a olhar para ele com amor, um amor fraternal, não só com amor de mulher. Eu preciso ajudar meu esposo, ele é um homem que Deus colocou no meu caminho para eu cuidar. E eu cuidando dele, vou estar cuidando de toda a minha casa. E estar aqui no SOS Casamento Curado, o pastor não curou só o nosso casamento, curou muitas questões das nossas vidas que estavam impactando no nosso casamento. E se eu puder dar um conselho para você que está nos assistindo agora,
e você nunca ouviu falar, procure saber o que é o SOS Casamento Curado, porque não são as pessoas que estão aqui que vão ajudar você, é Deus que está neste lugar, usando cada pessoa que trabalha aqui. Aqui é chamada de terra dos milagres, né? Porque não é só um casamento, são famílias inteiras que estão restauradas. Então, pastor, vir para cá, no SOS Casamento Curado, foi um divisor de águas. Nós voltamos daqui restituídos. E daí para frente nós passamos a viver um novo casamento de forma totalmente diferente. Jairo, o que mudou a partir do SOS, no seu relacionamento agora, que vocês não faziam, vocês passaram a fazer? O que mudou? Pastor, hoje a nossa casa é prioridade máxima. Se eu tiver que ir para o culto e tiver que ficar em casa para jogar Uno com meu filho, eu fico em casa. Meu filho chega em casa de noite, ele pede, papai, brinca comigo. E eu paro e eu brinco. Antes de vir para cá, na noite que nós viajamos para cá, meu filho me pediu, papai, me leva para ver o jogo do Remo no estádio. Eu fui com ele. Que legal. Saí do estádio e fui para o aeroporto. Que legal. De lá eu vim direto para cá. Que bom. Porque meu filho, minha filha, minha esposa são minha prioridade. O que mudou na minha vida é que hoje eles são prioridade. E eu digo isso para o senhor, pastor, de peito aberto, porque eu também amo a minha chamada. Eu amo o meu chamado. Eu sei que Deus tem um chamado pastoral na minha vida. E esses dias mesmo, eu conversando com o pastor da minha igreja, ele me perguntou, você não tem vontade de assumir um templo novamente? Eu disse, sim, pastor, eu tenho, Deus já falou comigo, mas não agora. Isso. Agora não é o momento, hoje a prioridade são meus filhos. Isso. Pastor Jairo, você não quer assumir uma missão na igreja? Eu disse, eu assumo, pastor, mas desde que eu, em primeiro lugar, consiga cuidar da minha filha, do meu filho, da minha esposa, porque a minha casa é prioridade. O que mudou na minha vida é isso, a minha casa é prioridade. Isso para complementar essa fala, pastor. Estou participando aqui do Celebrando o Casamento e nós trouxemos conosco um casal de amigos. E eu disse para ele, meu irmão, eu sento aqui na frente desse templo agora, que na época não existia, a capela, e eu olho para aquela mesma montanha ali. Rapaz, esse lugar é sagrado. Amém. Não é porque pertence a uma instituição, mas é o lugar, esse lugar é consagrado. E quando a gente entra aqui, a gente sente que a grama exala a presença de Deus. Amém. As pessoas falam conosco e nós vemos brilho no olhar das pessoas. E como pastor, o que muitas vezes a gente não tem é esse cuidado pastoral. E parabéns por essa mudança, porque muitos pastores precisam ouvir isso e praticar isso. E na sua vida, Mara, o que mudou? Tá. Assim, na sua visão no casamento, o que mudou? Então, mudou no sentido de que é bíblico, mas o Senhor sempre prega sobre isso. Primeiro o esposo, depois os filhos, né? E eu confesso ao Senhor que isso é um exercício diário, né? Cada vez mais colocar o esposo em primeiro lugar, depois os filhos. Porque as crianças demoraram muito a chegar nas nossas vidas, né? E quando chegaram, assim, eu falei, meu Deus, consegui realizar meu sonho. E a gente saber equilibrar isso é bem difícil. Mas é isso, assim, o que mais mudou para mim mesmo, pastor, foi a gente se reorganizou no trabalho. Hoje eu trabalho muito menos para ter tempo para cuidar da minha casa e da obra, porque eu acompanho o Jairo no trabalho pastoral que ele faz. Nós amamos trabalhar para o Senhor, amamos ser servos, mas agora de uma maneira um pouquinho diferente, né? Então, no meu caso específico, foi trabalhar em mim a questão de meu esposo é adulto, mas ele tem que estar em primeiro lugar e depois os meus filhos. Ótimo, ótimo. De 1 a 10, que nota vocês dão para o casamento hoje? A 1000. Para mim é 1000. Que bom. Ô Jairo, rapidinho, deixa uma palavra então para os maridos que precisam, de repente, buscar ajuda. Meu amigo, meu irmão que está assistindo a gente aqui no podcast, quero dizer para você que Deus tem um compromisso conosco, maridos. E o que a gente precisa sempre é também ouvir o coração e não deixar para depois e falar e não viver sufocado com algum tipo de necessidade. Se você tem algo, fale com a sua esposa. Se você tem algo que você precisa colocar para fora, não prenda. Não se aprisione nas suas verdades, nos seus conceitos, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós esquecemos das pessoas. Não tenha nenhum segredo com sua esposa, não tenha nenhum tipo de oportunidade perdida onde você possa conversar
Minha esposa sempre me diz que quando a gente fala, a gente consegue colocar para fora aquilo que nos adoece. Então a gente precisa, e eu digo para você, converse, não prenda os seus pensamentos em situações que vão afastar você do seu relacionamento com a sua esposa. Porque o casamento ele é curado, mas depende também da nossa própria atitude. E você, o que você diria para as esposas que precisam também procurar ajuda? É exatamente isso, pastor. Procure ajuda. Não tente resolver sozinha, porque muitas vezes não é apenas um conselho de um pai e de uma mãe, mas é um conselho pastoral, espiritual, ministerial, de pessoas como vocês que têm experiência nessa área, porque questões precisam ser curadas e, como o Jair falou, são questões que às vezes vêm da infância, que nós nem temos consciência, que precisam ser tratadas para que o nosso hoje seja melhor. Então, meu conselho é, se você está sentindo alguma dificuldade no seu casamento, não tome esse fardo só para você. Abra a boca, peça ajuda e venha para cá, para a Terra de Milagres, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse lugar. É isso aí, que conversa boa e que testemunho maravilhoso, não é? Jairo, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, Mariana. Pastor, obrigada Deus por abençoe tudo, você, por tudo. Os filhos, a família toda, ok? Bem. Bom, chegamos ao final de mais um podcast Amo Família.